Bom, agora 7h49 em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição, ao vivo no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015. A gente começa esse bloco usando aqui, meu caro secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Vinícius Fará, algumas perguntas do grupo de WhatsApp deste programa e do blog Opiniões, onde várias pessoas participam aqui da região, e inclusive aqui tem uma pergunta do Frederico Paes, que é vice-prefeito de Campos, e também tem, vou ver se eu consigo unir aqui, junto a do Lacerda de Águas do Paraíba, a assessora aqui da empresa Folha da Comunicação também. Secretário, bom dia, do Frederico. Algum encaminhamento do projeto Fênix? Esse projeto foi entregue ao senhor e ao governador na ocasião da última visita dos senhores à nossa cidade. Lembro que o projeto, com várias ações estruturantes, foi assinado por mais de 30 entidades da sociedade civil organizada da nossa nobre academia e de entidades de classe. Contou também com o apoio importante do Grupo Folha da Manhã. E aí o Lacerda também segue nessa mesma pergunta, aguardando aí a publicação do Diário Oficial do protocolo de apoio do governador Cláudio Castro ao projeto Fênix de desenvolvimento do Norte-Noroeste Fluminense. Alguma notícia, secretário? Fênix é a elaboração de um grande produto, que impacta diretamente na geração de emprego, no desenvolvimento econômico da cidade e, consequentemente, da região, pela importância que Campos tem na região. Ele, lógico, passa hoje por um trabalho que é natural, de detalhamento dentro da nossa secretaria, dentro da Secretaria da Casa Civil, dentro das secretarias envolvidas nesse produto. Então, assim, nenhum projeto, por melhor que seja, ele é entregue nas mãos de um governador e no dia seguinte ele acontece sem que vários outros atores dentro da máquina pública possam tecnicamente inserir ali alterações, se for necessárias, construir respaldos jurídicos e lógico, tem um mês da visita aí desse termo, dessa assinatura, e a gente sabe que nem sempre um mês é o tempo suficiente dentro da máquina pública, ainda mais um projeto com essa amplitude, para que as coisas aconteçam. O que eu posso afirmar que nós recebemos o projeto Fênix, para nós é uma grande ferramenta, é aquilo, é o Estado tendo um papel importante, que é receber a demanda de quem entende, quem está no dia a dia, e lógico, o Estado também ajudar a modelar, estruturalmente, tecnicamente, juridicamente, qualquer produto, por melhor que seja, que nos é entregue. E é assim que está ocorrendo com o projeto Fênix, porque se o projeto não fosse bom, se a gente não entendesse da sua importância, o Estado com certeza não iria receber, acatar e programar de implementá-lo. Agora, lógico, são setores cruciais envolvidos, a minha secretaria é uma delas, a Secretaria da Casa Civil, e tem também a questão jurídica, que é a parte final, que é a formatação da legalidade de qualquer projeto ou programa, como assim foi o Pacto RJ. O pacto o governador não anunciou num dia, 20 dias depois estava começando, O pacto vem sendo desenvolvido há 8 meses, já contando com recursos que seriam destinados da venda da SEDAI. O que eu posso afirmar é que o Fênix está andando, é uma prioridade do governo, da nossa secretaria especificamente, é um projeto que atende em cheio as realidades e necessidades do município e, por isso, dentro dessa filosofia do atual governo, que é fazer aquilo que a sociedade local, que as lideranças locais entendem como prioridade,
o projeto Fênix é uma prioridade do governo do Estado. Secretário, a frase "o cara" ficou muito famosa na geopolítica, sobretudo aqui no Brasil, depois que Obama, então presidente dos Estados Unidos, se referiu assim ao então presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, o cara. E o governador Cláudio Castro vem se referindo ao Porto do Açu como o cara do Estado. Que novidade o senhor pode trazer sobre o Porto do Açu? O governador está certíssimo, Luiz. O maior projeto, e esse foi o meu grande desafio do governador Cláudio Castro, e meu, desde quando eu entrei, eu já conhecia o Porto Açu, né? Como prefeito, fui várias vezes lá, no início das obras, pela minha boa relação com a prefeita Carla na época, e que depois a Carla acabou voltando, é atual, mas eu fui prefeito na época da Carla, quando começou, né, quando a Carla ganhou, acho que a primeira eleição dela, que foi o início do projeto do Porto Açu. Então eu já conhecia, depois visitei, até porque como prefeito eu acabei me notabilizando como um prefeito do desenvolvimento econômico. E ir conhecer a operação do Porto Açu é fazer um doutorado e um mestrado, né, de projetos macros que, com certeza, consolidam o desenvolvimento econômico de uma cidade, de um estado e de um país. Então, eu conheço bem a história do projeto. E, quando assumi, o meu maior desafio, e essa foi a missão que o governador Cláudio Castro, eu me lembro como se fosse hoje. Mal eu cheguei no Palácio, eu tive um café da manhã com o governador Cláudio Castro e com o deputado Rodrigo Bacelar, né? E a primeira pauta que eles levaram para mim e foi a questão do Porto Açu. Parecia que foi combinado. Aí, uma semana depois, quem me liga era o Vladimir Garotinho. Vinícius, o Porto Açu, isso aqui é o maior projeto do país, papapá. E o meu grande desafio, Aloysio e ouvintes e telespectadores, foi justamente trabalhar para que o governo federal, e nós conseguimos isso, eu posso afirmar, que o governo federal entendesse que o Porto Açu não é um programa, não é um projeto privado, não é um projeto estadual. O Porto Açu é Brasil. O Porto Açu é Brasil. É o maior projeto da área da América Latina. E o governo federal precisava ter esse sentimento. E, às vezes, talvez por não conhecerem, o governo federal tinha um olhar, primeiro, equivocado. Ah, não, aquilo ali é um projeto privado. Não importa se é privado ou é público, importa que vai gerar emprego, que vai gerar desenvolvimento. O cidadão não quer saber. Por exemplo, eu levei 2.472 indústrias para a minha cidade. E grande parte desse desenvolvimento foi alicerçado na chegada de milhares de indústrias, que muitas delas eu acomodei em distritos industriais públicos e muitas delas foram acomodadas em distritos industriais privados. Pouco importa, é igual, porque ali é uma máquina de gerar emprego, gerar dignidade, gerar receita para a prefeitura e para o estado e para o país. Então, primeiro a gente tinha que quebrar esse conceito equivocado. Não, Porto Açu é um projeto privado, o governo federal tem que olhar à distância. Primeiro foi quebrar isso, e quebramos. Segundo foi mostrar que o Porto Açu não é um projeto, mega projeto do estado do Rio. Ele é Brasil, porque ele é o maior projeto da área da América Latina. As maiores empresas do mundo já chegaram e começam a chegar. Estamos agora finalizando, Aloysio, a questão da ZPE do Porto Açu, né, que vai ter um impacto fundamental na consolidação, transformar aquilo ali num grande condomínio de negócios. Depende da gente poder publicar a ZPE, e que só ainda não foi publicada, porque pelo esse passivo do histórico do que aconteceu com o Porto Açu, através do seu idealizador, o Eike Batista, isso gerou uma série de problemas judiciais. E o governo está reconstruindo este desenho para que essa operação ela seja com segurança jurídica para quem for apostar nela.
Então, ela só não aconteceu ainda por causa disso, mas ela está 100% modelada dentro da visão técnica e jurídica. E o Porto Açu é o maior projeto da América Latina. Só para você ter uma ideia, hoje, com essa possibilidade de escassez, dia 30 agora nós vamos estar aí, juntamente com o ministro Bento e talvez com o ministro Tarcísio, inclusive com uma participação online do presidente da República no dia 30, para oficialmente, né, já começou a funcionar em teste, a GNA, a primeira GNA do Porto Açu. E a perspectiva é que já no ato de inauguração oficial, ele já anuncia a construção de mais uma GNA dentro do Porto Açu. Um outro fator importante que a sociedade às vezes não conheça, que com essa perspectiva da escassez de energia, começam a chegar no Brasil, e no Porto Açu é o maior deles, termos embarcadas. Ela já chega pronta e imediatamente ela começa já a produzir energia, diferente de uma obra que demanda um ano e meio, né? Ela já está dentro de embarcação e ela vai, né, para no porto e quase que imediatamente começa a gerar energia. Então, assim, o Porto Açu é o grande projeto do Brasil, com as questões do que a gente está trabalhando também numa legislação para os fertilizantes. Estamos, o governador Cláudio Castro, incansável, juntamente com a nossa secretaria e com as lideranças desse estado, na questão da ferrovia. A gente sabe da importância da ferrovia, não só para a chegada, mas para o escoamento de tudo que chega no Porto Açu. Às vezes a sociedade fluminense não tem a dimensão. Hoje, no Porto Açu, sai 25% do petróleo exportado do nosso país, sai do Porto Açu. Quase 30% do minério, né, que vem lá pelo minérioduto de Minas Gerais, mais de 500 quilômetros, são exportados pelo Porto Açu. Então, o Porto Açu eu brinco que o Porto Açu é uma Disneylândia dos negócios, né? É um mega projeto, né? Só um visionário mesmo poderia imaginar. Eu estava conversando com um empresário do setor ontem, que um projeto como o Porto Açu teria que ter sido um projeto do governo federal, assim como tem em vários outros países, pelo seu tamanho, pela sua capacidade de gerar emprego, renda, negócios. E o que eu posso afirmar para vocês? Quando o governador fala do Porto Açu com essa vibração, é porque o governador tem 3 fatores importantes. Primeiro, ele sabe o tamanho da importância desse projeto, independente de ser privado ou público. Segundo, que ele sabe o impacto que esse projeto bombando, o quanto que ele impacta na cidade de Campos, de São João da Barra e de toda a região na geração de emprego e renda. E terceiro, que é a parte mais importante, é o que o governo do estado, né, e o governador Cláudio Castro e, modéstia à parte, a nossa secretaria tem feito para entregar todas as demandas que o Porto Açu necessita para consolidar aquele projeto. Em 3 meses à frente da secretaria, né, nunca se entregou tantos avanços, principalmente na área de tributária, na área fiscal, na luta por melhorias da rodovia, né? O Vladimir, juntamente com o Bacelar, fizeram um pedido, me perdoe, me falhou, eu não vou saber falar o nome, mas é uma obra um pedido histórico aí da região, que é uma obra interligando algumas estradas que acabam tirando aquele fluxo daquela carga pesada que para o trânsito por 10. Eu não me lembro quais são essas estradas, mas é um trecho, se não me falha a memória, de 30 ou 40 quilômetros, que acabam ali fazendo uma manobra, né? E que com essa manobra dessa obra na estrada, você tira aquele fluxo daquelas cargas que chegam, né, através do porto. Eu mesmo fui vítima disso. Quando eu estive aí com o ministro, eu fui sair de Campos para Macaé,
peguei uma carreta dessa para rodar um trecho de 5 quilômetros, eu levei 5 horas e meia, porque a carga era tão grande que ela entrava por dentro do acostamento e não dava para passar nem carro de passeio, né? E a gente sabe o quanto que isso gera de transtorno. Esse pedido foi feito, eu sei da luta do prefeito Vladimir e do deputado Bacelar, que todo dia bate lá na minha porta também para cobrar, e isso está dentro desse programa de investimentos do Estado, ou seja, o Porto Açu realmente é o maior projeto hoje do Estado do Rio na área de desenvolvimento econômico, e hoje o Brasil e o Rio de Janeiro é o paraíso de tudo aquilo que diz respeito a energia, óleo e gás. Então a gente não pode esquecer disso, né? 64% da produção de gás do Brasil está dentro do estado do Rio de Janeiro. Mais de 80% do volume de petróleo extraído do país está dentro do Rio de Janeiro, principalmente aí na região de vocês, Campos, Macaé, né, na região do norte. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é o que eu tenho dito. É o maior e melhor momento da história do desenvolvimento econômico do estado do Rio de Janeiro. Você não tem a menor dúvida. Eu brinco que eu vejo o filme na pré-estreia. Então eu consigo lá na secretaria, o governador também, conhecer antes de acontecer tudo que está prospectado de investimentos. E vocês não fazem ideia a quantidade de empresas, as maiores do mundo, definindo investimentos no Rio de Janeiro. E quando fala de óleo e de gás, basicamente a gente se resume a Campos, Macaé e agora o Gaslub ali em Itaboraí, que também é uma vitória do governador Cláudio Castro, né? O antigo Comperge, né? Que criou tanta expectativa e quebrou uma região inteira, né? O Comperge foi anunciado como paraíso do desenvolvimento econômico, milhares de investidores do mundo inteiro, do Brasil inteiro, começaram a empreender ali na cidade de Itaboraí, na região, e antes de começar, o projeto acabou. E o que aconteceu? Uma cidade falida e uma região completamente sem autoestima, porque se elevou a expectativa lá para cima e não entregou nada. Numa grande força-tarefa do governo Cláudio Castro, da nossa secretaria, numa parceria com a Petrobras e com a Firjan, a gente modula um novo projeto, que é o Comperge vira Gaslub, e que vai ser o maior polo, né, da questão do gás desse estado. Então, isso é uma demonstração desse momento mágico que o estado está vivendo, e lógico, a região de vocês, né, o norte, é onde está concentrado todo esse volume. As maiores termoelétricas estão lá em Macaé, né? As maiores empresas do mundo já estão lá e estão indo para lá as outras. E aí, Aloysio, eu consolido esse momento com uma frase que eu ouvi há 30 dias atrás, juntamente com o governador, do CEO da maior empresa do mundo de gás, que é a Gaslub, a gigante russa, né? A Gaslub é a primeira ou a segunda maior do mundo do setor, uma empresa de mais de 200 anos. E o CEO da Gazprom disse para o governador e para mim a seguinte frase: o Brasil nunca foi prioridade para a Gazprom, nunca teve no nosso radar de investimento. Hoje, o Rio de Janeiro é prioridade da Gazprom, e é por isso que nós estamos aqui. Então, quando você escuta uma empresa que é a maior do mundo do setor, e que em 200 anos ela nunca pensou em investir no Brasil, e muito menos no Rio, e ela diz que a prioridade do grupo é o Rio de Janeiro, é porque esse momento é único. E aí tem um carimbo aí, Aloysio, e ouvintes, e telespectadores, tem um carimbo muito forte que eu não posso deixar passar despercebido, querido Cláudio, que é a seriedade do governo Cláudio Castro, segurança jurídica. Nenhum empresário, nenhum investidor aporta R$1 ou bilhões de dólares num estado se ele não tem certeza da forma com que esse estado está sendo conduzido, com a segurança jurídica. A gente só teve um ágio de 100% na SEDAI pela CONF.
a forma que foi conduzida o processo. E aí eu tenho aqui que elogiar a todos, mas especialmente o secretário da Casa Civil, Nicola Miccioni, que em 3 meses modelou um maior projeto do Brasil e que não teve, acreditem vocês, Aloysio e Marcelo, nenhum questionamento do Tribunal de Contas, do Ministério Público e da Justiça. A concessão à venda da SEDAI há 25 anos se cogita e sempre esbarra nos órgãos fiscalizadores. E em 3 meses, um governo e a Casa Civil modela e entrega uma concessão com um ágio de 100%, sem nenhum sinão jurídico. Isso é segurança jurídica. É por isso que a Gazprom vai chegar, é por isso que em outras áreas a gente conseguiu trazer a Amazon, né? A maior do mundo do setor. É por isso que a Magazine Luiza anuncia, nunca tinha uma operação no Rio de Janeiro, anuncia até o final do ano que vem, entrega de 150 lojas no estado inteiro e o seu maior centro de distribuição. É por isso que a Procter Gamble, a Procter Gamble anuncia um investimento de mais de 1 bilhão no estado do Rio de Janeiro. É por isso que todo dia eu recebo as maiores empresas do mundo, em todas as áreas, com projetos definidos, lógico, precisando do governo do estado, e a gente está entregando tudo de legislação, de aporte estrutural, de segurança jurídica para todas elas. O governador diz o seguinte para mim: foi essa determinação que eu recebi do governador Cláudio Castro. Vinícius, o seu papel aqui é fazer desse estado um polo de geração de emprego e renda, o maior do país. E para isso, dentre tantas as suas missões, a mais importante delas é tornar o interior forte. Não existe estado forte sem que o interior seja forte primeiro. São Paulo é a potência econômica que é, porque toda a sustentação e tudo passou pelo crescimento e desenvolvimento dos municípios. E o Rio nunca seria e nunca será uma potência econômica se o interior for tratado de forma diferente. E o governador deixa claro isso em atitude. O Pacto RJ, os maiores valores e investimentos são para o interior. Os projetos de óleo, de gás, de tudo, estão no interior. A gente trabalha 20 horas por dia na secretaria, modulando projetos, seja de ZPE, de condomínio industrial, de leis de incentivos, de benefícios. Para quê? Para os projetos no interior. E o governador me deu essa missão. E me deu essa missão, Marcelo, Aloysio e ouvintes, Cláudio, porque eu construí isso na minha cidade. Eu trago a experiência de um executivo prefeito. Eu fui prefeito de uma cidade de 100 mil habitantes que, quando eu cheguei, ela estava falida, ela tinha os piores índices do estado. E que 8 anos depois, a cidade de Trezir se transformou na cidade que mais se desenvolveu no Brasil, atraindo mais de 2.400 empresas, mais de 18 mil empregos diretos foram gerados no município, através de políticas públicas de incentivo, de qualificação profissional, de leis, de condomínios industriais. E aí, o que a gente está fazendo? Modulando um projeto exitoso que foi feito em Trezir, e aí não tem como eu fugir disso, que virou uma referência nacional e mundial. Eu já viajei 42 países para apresentar o case de Três Rios. Então pegar um projeto que deu certo e modular esse projeto para um programa de Estado. E aí passando por toda a cadeia produtiva. O tapete vermelho desse novo Estado do Rio de Janeiro, ele é estendido para o seu Antônio, que quer comprar e montar uma carrocinha de cachorro-quente a uma gigante como a Gazprom de gás e de óleo. Esse é o novo Estado. Todos serão atendidos, serão entregues modulações e projetos e concretizações
de forma igualitária. Por isso que o Estado não para de crescer, e eu traduzo isso em números. Esquece agora o Pacto RJ. Nos últimos 9 meses, teve um superávit na receita do Estado de 10 bilhões de reais. Vocês têm noção de arrecadação extra? Quando que a gente poderia imaginar que o Estado, que sempre teve déficit, teria um superávit? Nós estamos falando de, em 9 meses, o Estado teve um superávit de 10 bilhões de reais de arrecadação. E ainda temos outubro, novembro e dezembro. Isso vai chegar, se Deus quiser, a 13 bilhões de superávit. Sabe o que é 13 bilhões de superávit? É quase um novo Pacto RJ. Para um Estado completamente falido, que não conseguia fazer investimentos, o salário do funcionário rigorosamente em dia, sendo pago até antecipadamente. Quando que a gente poderia imaginar? A gente se deparou com um Estado sem data para pagamento, com aposentados pensionistas sem receber o seu salário. Hoje, todo o salário em dia, 13º da metade já pago. Quando o salário cai num feriado ou num domingo, o governador antecipa para o dia útil anterior. Isso é competência, isso é compromisso com o cidadão. E eu sempre digo, nesse novo estado do Rio de Janeiro, não tenho a menor dúvida em afirmar. Eu tenho 32 anos de vida pública, né, que não é nenhum depoimento de puxar saquismo porque sou secretário, né? Eu tenho um mandato de deputado federal, né? Não sou nem do partido do governador. Aqui é um depoimento de um cidadão de bem, fluminense, com mandato de deputado federal e que já foi prefeito de uma cidade do interior. Nunca, respeitando todos os governadores e todos os governos que nós já tivemos, mas nós nunca tivemos, em tão pouco tempo, que não podemos esquecer, né? O governador fez 1 ano agora, no final de agosto, né? Em tão pouco tempo, o Estado recebeu tantas obras, tantos investimentos e tantas transformações na vida do cidadão, e esse momento mágico do desenvolvimento econômico. O polo de gás em Macaé, a questão dos campos maduros aí de Campos. Eu tive aí uma visita com o ministro Bento, com o prefeito Vladimir, que nos acompanhou também, com várias autoridades, deputado Cristino, várias autoridades e lideranças da região. Nós acompanhamos o ministro Bento por um dia inteiro, um sábado inteiro, de visita a vários projetos do governo federal, do governo estadual, do Porto Açu, e também visitamos a plataforma Pampo, né, na Bacia de Campos. E com a venda, a licitação dos campos maduros, eu quero trazer um número que eu não sei se toda a sociedade campista tem, e isso dá uma dimensão do que vai acontecer de positivo com a região. A plataforma Pampo, que é a mais antiga da Petrobras, só para as pessoas entenderem, né? Nem todo mundo tem a obrigação de entender esse tema, né? Quando a Petrobras descobre o pré-sal, ela direciona todo o seu programa de investimento e de extração de petróleo para o pré-sal. E começa a entender que essas plataformas tradicionais, antigas, né? Elas passam a ser, pela necessidade de investimento e pela vida útil dela, pelo tempo que ela já estava em atividade, elas passam a ficar num segundo plano de prioridade da Petrobras, e ela mira toda a aposta na questão deste novo programa que é o pré-sal. E aí o governo começa a vender essas plataformas, abre o processo de venda, que é o famoso campos maduros. Eu vou dar o exemplo de uma. A Pampo, que foi adquirida pela empresa alemã Trident, em um ano, ela aumentou 100% a sua produção de extração de petróleo. Em um ano. Sabe quantos empregos hoje, empregos diretos, a Pampo gera? 1.250 empregos.
uma plataforma que daqui a 18 meses seria desmontada. Tem noção do que isso vai representar na região, com a quantidade de plataformas que tem aí nos Campos Maduros, que hoje já foram adquiridas por essas gigantes internacionais? Então, o que eu estou falando é um momento histórico para o Brasil, para o Estado, mas principalmente para a região do Norte. Por quê? Fala, Luiz. Não, secretário, porque a gente tratou com a sua assessoria até 8h30 e realmente os Campos Maduros entrou agora, é um tema muito importante. Ela é responsável pelo aumento da arrecadação de royalties. Esse ano, mais de 90% superior do ano passado. Nós tivemos 2 PRs para Campos Zerados, fato inédito, desde que elas começaram a ser pagas no ano 2000. Mas eu tenho 2 perguntas que eu não posso deixar de fazer ao senhor. Vamos lá. A primeira é da ponte de integração. Vem se arrastando há algum tempo. Ela está basicamente concluída, né? O vão da ponte, os pilares da ponte estão concluídos. Falta basicamente as cabeceiras. E talvez um trabalho de desapropriação na parte de São Francisco, né? O governador Cláudio Castro esteve aqui, o senhor esteve aqui, o governador esteve aqui, em Campos, na região, entre os dias 5 e 8 de agosto. No dia 7, eu entrevistei o governador Cláudio Castro e publicamos na Folha da Manhã uma entrevista onde ele falou, e o secretário Rodrigo Bacelar, que você citou aqui algumas vezes, deputado estadual por Campo, licenciado, para ser secretário de governo do Cláudio Castro, falou algumas vezes também que estava esperando o TCE liberar para retomar as obras da ponte. No entanto, na sessão de quarta-feira, estava pautada essa questão da ponte. Eu vou repetir aqui, literalmente, o que falou o presidente do TCE, o Rodrigo Melo do Nascimento. Abre aspas. Já não havia nenhum impedimento por parte do Tribunal de Contas a que continuasse a obra. Não havia nenhum impedimento por parte do Tribunal de Contas a continuidade da obra. Continua não havendo impedimento do Tribunal de Contas para a continuidade da obra, fecha aspas, presidente do TCE, Rodrigo Melo do Nascimento. Como é que fica agora a ponte de integração com esse sinal verde? E o que parece nem amarelo existia no TCE. Primeiro, o entendimento que o governo do Estado tinha é que tinha impedimento, sim. Por isso, incansavelmente, o Estado, eu não quero, imagina, duvidar do depoimento e da decisão do presidente do TCE. Mas, juridicamente, eu cheguei ao Estado já acompanhando esse problema técnico e jurídico da questão da ponte da integração. E, lógico, a todo momento, a gente buscou várias alternativas. Inclusive, o governo do Estado trocar, fazer obras de infraestrutura no lugar do que no local que empresas privadas deveriam fazer, para que as empresas privadas pudessem, então, como tinha esse problema jurídico, terminar as cabeceiras da ponte da integração, como se a gente estivesse modulando ali uma PPP, né? Assim, o Estado assume um outro compromisso que começa do zero, ou seja, não teria impedimento jurídico, né? E em troca, porque está fazendo um serviço importante para esses projetos industriais e do porto, e em compensação os empreendimentos faziam o término da obra. Eu vivenciei isso, Luiz. Então, realmente, no nosso entendimento, tinha um entrave jurídico. E como o governador afirmou, vencido o entrave jurídico, isso é uma prioridade. Isso é uma prioridade. Eu falo isso, eu sou muito justo nas coisas, né? Eu não tenho aqui o interesse de nem incluir quem não mereça e nem excluir quem não merece ser excluído. Mas desde quando eu cheguei no governo, eu estou falando aí há 3 meses, foi o que eu mais ouvi do governador Cláudio Castro, do Rodrigo Bacelar e as ligações do Vladimir Garotinho cobrando uma solução para a questão da ponte da integração, que é fundamental, né, para o desenvolvimento econômico da região e a integração de municípios, 2 municípios importantíssimos. Então, se o governo tem recurso
Se o governo cria um programa que é para atender ao que a cidade pede através das suas lideranças, eu não tenho a menor dúvida, e como você afirmou, e o governador também, que assim que fosse vencida a questão jurídica, a ponte da integração seria concluída, né? Até porque é uma obra que já está praticamente pronta, é uma obra que ela é importantíssima para o desenvolvimento econômico, e se hoje tem um parecer, um posicionamento do tribunal dizendo que não tem, e aí eu não quero entrar no mérito se tinha, eu estou falando que a decisão é jurídica, não tem mais, eu não tenho a menor dúvida que a ponte vai estar no Pacto RJ e o governo vai entregar essa obra fundamental para o desenvolvimento aí da região. Existe, teria alguma projeção de tempo? Eu posso, posteriormente, como não depende 100% da minha área, né, a infraestrutura e tal, mas eu posso procurar saber e imediatamente eu passo essa informação para vocês. O que eu posso afirmar que a obra da ponte da integração é prioridade para a região e o Pacto RJ foi construído e criado para atender às necessidades, e aí a ponte, além da importância dela, da integração dos municípios, ela tem a questão do desenvolvimento econômico, né? Que hoje é talvez o maior desafio para ser consolidado no nosso estado, que é o desenvolvimento econômico, e a gente sabe a importância dessa ponte aí, da ligação. Vou retornar de novo à entrevista que eu fiz com o governador, publicada no dia 7 de agosto, no período que vocês estiveram aqui, né, que foi de 5 a 8 de agosto. Ele se comprometeu nessa entrevista, assumiu vários compromissos, mas entre eles um emblemático. O restaurante popular que Campos tinha tinha sido desativado no governo municipal anterior, foi reativado numa parceria do governo estadual com o governo municipal, o governo Cláudio Castro, o governo Vladimir, foi reaberto. E o governador se comprometeu a abrir um restaurante popular, o do povo, como é chamado agora, e aí estadual só, em Guarulhos até novembro. Nós já estamos no final de setembro. Como é que está isso na perspectiva de vocês? O programa do restaurante popular, inclusive ontem eu participei de uma reunião com o secretário Quintal, né, que é um quadro qualificadíssimo também, e esse programa está dentro do seu cronograma. Então, fizemos uma reunião ontem para tratar de alguns projetos envolvendo redução de alíquotas de alimentos que estão com data próxima de vencimento. Isso é um sonho nosso, poder construir uma legislação que permita uma tributação diferenciada para os supermercados na doação desses produtos que estão para vencer, e a gente sabe que todo o prazo de validade que é colocado no alimento, ele, na verdade, ele pode ser consumido ainda um período depois, né? Inclusive tem já hoje uma luta lá em Brasília para que se aprove uma lei que no rótulo esteja escrito duas coisas: melhor consumir até o dia tal, mas pode ser consumido até o dia tal, né? Porque na prática é isso. Todos os alimentos, ele tem um prazo de validade e uma gordura de duração da integridade do produto, né? Então, por isso que eu estou trazendo aqui uma novidade para vocês. Já existe um grande movimento em Brasília para alterar isso, né? Então, quando o cidadão for lá no mercado e comprar um produto, ao invés de estar lá fabricado no dia tal e prazo de validade até o dia tal, esteja de forma diferente. Melhor ser consumido até o dia tal, mas pode ser consumido até o dia Y, que é justamente onde ainda se mantém toda a questão de nutrientes e não faz nenhum risco. Então, a gente teve uma reunião ontem, por coincidência, tratando desse assunto, por isso que eu estou trazendo esse fato, porque estava o secretário da área social, o Quintal, e ele falou claramente para todos que estavam na reunião que o cronograma de entrega dos restaurantes populares está mantido. Então, se está mantido, a gente acredita que até o final do ano, né, o restaurante popular, até porque também é uma prioridade de Campos, é um programa, né, que a gente sabe da importância até
que tem aí para a história de Campos, né? Porque os restaurantes populares foi uma idealização do governador Antony Garotinho, e a gente sabe o quanto que esse programa ele foi e vai ser sempre fundamental, né? Tirar a fome das pessoas, né? Não dá para a gente, em pleno século XXI, ainda estar aqui trabalhando em cima dessa triste realidade. Então, assim, até por uma situação de coincidência, né? Mas isso é um projeto maravilhoso que foi construído na época pelo governador Antony Garotinho, e que o governador Cláudio Castro, né, demonstra a sua humildade, o seu reconhecimento a esse projeto, e cria aí, dentro do Pacto RJ, a construção e reabertura de vários restaurantes populares pelo estado, e um dos maiores é o da cidade de Campos. Então, pelo que eu ouvi do secretário ontem, o cronograma está mantido. Então, a gente espera que em dezembro aí a gente possa estar em Campos inaugurando e entregando esse programa tão importante que foi idealizado e construído pelo um governador que é da cidade de Campos, que foi o Antony Garotinho. Secretário, são 8h30, chegamos ao final do tempo estabelecido aí com a sua assessoria. Eu só vou fazer uma última pergunta política. O senhor é secretário, mas o senhor é deputado federal? Saiu? Peraí. Voltou ou não? Eu estou Sim, ouvindo. sim. O senhor é secretário, mas o senhor é deputado federal licenciado, prefeito por 8 anos do município importante do Rio. Qual a sua projeção para as eleições de 2022? O governo do estado é presidente. Vamos lá. O governo do estado, eu acho que por uma questão de justiça, respeitando todos os futuros candidatos, eu acho que se for por uma questão de justiça, eu não vejo nenhum cenário que não permita a reeleição do governador Cláudio Castro. Até porque, com a minha experiência de 30 anos de vida pública, e eu vivi isso, Aloysio, eu cheguei à seguinte conclusão: o voto é a maior ferramenta do direito do cidadão. E o cidadão, ele é justo e infalível. Quando o gestor entrega e transforma a vida dele e da cidade, o cidadão reconhece. Por que eu estou falando isso? Eu peguei uma cidade acabada, falida, e transformei num polo de pleno emprego e desenvolvimento econômico. 4 anos depois, eu fui reeleito com 84% dos votos da cidade. Então, eu tenho a certeza absoluta que o cidadão, que é o eleitor, ele é justo. Se você faz, se você entrega, se você muda a vida dele e da sua cidade, ele reconhece e aprova o teu nome. Eu vivi isso. Eu fui eleito com a diferença de 8% para o meu concorrente. 4 anos depois de tudo que a gente entregou numa gestão, eu fui reeleito com 84% dos votos da minha cidade, ou seja, o eleitor não falha. Dentro dessa ótica verdadeira, o eleitor não tem como não reconduzir alguém que está construindo um novo Estado, que está entregando, que tem um Pacto RJ, que tem projetos de desenvolvimento econômico, ou seja, dentro dessa ótica real, que o eleitor é infalível e justo, eu não vejo como, com tudo que o governo, nesses poucos 12 meses, já entregou e ainda vai entregar, eu não vejo como o governador Cláudio Castro, por mérito e por merecimento, ser reconduzido para mais 4 anos. E que, se isso acontecer, o maior ganho vai ser de todos nós, cidadãos fluminenses, que vamos ter um governador com muito mais tempo para entregar todos os seus sonhos e projetos que impactam na vida do cidadão. O governador é um cidadão de bem, profundamente religioso, um cidadão sensível, humilde e do diálogo. O Rio está vivendo, Aloysio, uma paz necessária e histórica entre os poderes. Se não tiver harmonia entre os poderes, ninguém consegue governar. E essa habilidade é para poucos. E o governador Cláudio Castro, em 12 meses, nivelou a temperatura, uniu as lideranças políticas, uniu todos os setores
e começa a entregar, e os números não mentem, em um ano, o que historicamente a gente não via em décadas no nosso estado. E por essas razões, entendo eu que por merecimento, o governador Cláudio Castro é, na minha opinião, o franco favorito para conduzir o estado, né, futuramente por mais 4 anos, e por merecimento, porque se já fez isso tudo em um ano, imagine em 5 anos pela frente o que esse estado vai experimentar de conquista. E a nível nacional, é uma eleição que todo mundo está acompanhando, acredito eu, essa também é a minha opinião, sempre lembrando, é a opinião não do secretário de Estado, é a opinião do cidadão e do deputado federal. Eu não acredito no aparecimento de uma terceira via, não acredito, né? Tem gente que acredita, tem gente que sonha com esse momento, mas pela característica do eleitor brasileiro, pelas circunstâncias que a gente está chegando num pleito daqui a 12 meses praticamente, eu não acredito, e pela ausência de união do centro, né? Eu só acreditaria numa terceira via se historicamente o centro se entendesse. Aí todo mundo se iria se unir e a união produziria um terceiro nome. Mas a gente conhece o dia a dia do centro, ele não prospecta uma união que envolva todos os partidos, e aí eu acredito numa polarização, de novo, da eleição entre direita, esquerda, governo atual, que é direita, querendo mais ser reconduzido, e a esquerda querendo voltar ao poder do governo nacional. Esse é o cenário que eu vejo. Acho que, volto a dizer, não é o secretário que está opinando, é o deputado federal, eu, cidadão, não vejo muito perspectiva de uma terceira via. Acredito que vai ser uma eleição polarizada entre Lula e Bolsonaro, direita e esquerda, e acho que o fiel da balança, né, porque não dá para a gente negar também, é uma eleição equilibrada hoje, por mais que os números, né, são números que oscilam, às vezes eles aumentam, às vezes eles diminuem, mas por ser polarizada, é uma eleição equilibrada, e aquilo que vai fazer a diferença nesse pêndulo aí é para onde mais centro vai escolher. Eu acho que o centro tem um papel único no resultado da próxima eleição. Se o centro, mesmo que fragmentado, mesmo que não unido, tende a ir mais para um lado, eu acho que é esse lado que vai ter o êxito da eleição. O centro tem um peso muito importante, né? O centro tem, por exemplo, São Paulo historicamente é governado por partido de centro, é o maior reduto eleitoral do país, então não dá para a gente não acreditar que uma aposta do centro para um lado, pode ser para a direita ou pode ser para a esquerda, realmente vai fazer diferença. Até porque, aí você vai dizer, não, mas o centro tem candidato. Sim, o centro tem vários candidatos, mas no segundo turno vai voltar a ser polarizado. Vai ter o lado direito e o lado esquerdo, e o centro vai ter que escolher um caminho. E aí sim, eu acredito que a ida do centro para um dos lados vai fazer a diferença do resultado nas eleições para presidente. Bom, secretário, são 8h38, já avançamos aí no seu espaço, a agenda aí que você tem a cumprir. Só uma perguntinha rapidamente aqui para fechar o programa, já que o Aloysio começou tocando aí no assunto do Flamengo, né? A primeira pergunta dele, segundo ele, a mais importante, claro, né? Para fazer referência aí à sua carreira também. Tá por aí ainda, secretário? Tô aqui. Tá, beleza. Não, só que com todos esses programas, alguns já em andamentos, outros sendo implementados, alguns aqui que a gente colocou e cobrou do senhor naturalmente, né, para que agilize para a nossa região, para todo o estado do Rio de Janeiro. Na próxima entrevista do senhor, posso trocar o nome do senhor para Vinícius Fez? Ou não? Ou Vinícius fazendo? Não, olha só, eu quero poder ser reconhecido, Cláudia, Luiz e ouvintes,
como um agente público que ama o que faz, que respeita o próximo. Eu vejo o meu trabalho como uma missão. Ontem nós não falamos, era quase 9 horas da noite, eu saí do palácio 1h40 da manhã. Foi sim. Né? Eu sou uma pessoa que entrego a minha vida por isso. Quem conhece, quem trabalha comigo, os cidadãos da minha cidade, por isso que eu fui reeleito com 84% dos votos. Eu transformei para sempre a vida das pessoas e de um município, porque houve respeito, amor e entrega. Nada na vida dá certo se não tiver entrega. E eu sou movido a isso. E eu termino afirmando uma coisa que eu tenho muito orgulho disso. Eu sou empresário, mas Deus, assim que eu vejo, eu tenho uma missão. Estar na vida pública, para mim, é missão, né? É uma missão de transformar a vida das pessoas. E eu viajei o mundo inteiro pelo Sebrae, fazendo palestras, aí mesmo em Campos, na época eu tive 2 ou 3 vezes, e eu sempre dizia nas minhas palestras o seguinte: no poder público, querer é poder. Só que tem gente, tem 3 níveis. Tem o que quer pouco, muda pouco a vida das pessoas. Tem o que quer médio e muda médio a vida das pessoas. E tem o que quer muito transformar a vida das pessoas e das cidades. E eu me incluo neste universo. Eu quero muito mudar a vida das pessoas, eu quero transformar, eu quero entregar. Eu não desisto nunca, eu sou um otimista, eu sou uma pessoa que respeito as pessoas, mas eu respeito principalmente o cargo que eu exerço. Então, dentro dessa ótica, eu quero ser reconhecido com Vinícius Fará, porque é o meu nome, mas que prospecta expectativa, mas eu também tenho certeza que eu sou também o Vinícius Fez, porque por onde eu passo, eu trabalho. E quando tem trabalho, respeito, tem entrega. E eu termino dizendo o seguinte: privilégio meu ter um governador como o governador Cláudio Castro, que delega poderes e que nos permite entregar aquilo que é melhor para a sociedade. E aí, na região de vocês, é um privilégio ainda maior, né? Porque tem um prefeito como Vladimir, um jovem preparado, do bem, muito bem intencionado. Volto a dizer, eu fiquei mega feliz com a eleição dele, e uma liderança nata que, como deputado estadual e agora como agente de secretário de governo, é o maior brigador e o maior lutador pelas conquistas não só de Campos, da região. Privilégio meu estar nesse time, né, de colaboradores para poder entregar. Acho que ao final eu faço questão, quando eu terminar o meu ciclo na secretaria, nós vamos fazer uma entrevista e a gente vai poder listar muitas coisas que a gente deixou para sempre no estado do Rio de Janeiro. Em 3 meses, a gente já entregou centenas de novos projetos e conquistas de várias empresas. Até o final, esse número com certeza vai aumentar. Tá certo, sim. Boa sorte para o senhor e, claro, evidente para todos nós aqui que vamos colher esses frutos aí de toda essa sorte. Muito obrigado mais uma vez pela entrevista. Seja sempre bem-vindo aqui ao Grupo Folha da Manhã, a Folha FM, ao jornal Folha da Manhã. Cláudio e Aloísio, ouvintes, telespectadores, muito obrigado. Deixar um abraço especial aí para o prefeito Vladimir, para toda a equipe dele, né? Deixar um abraço para o Bacelar, para toda a família, e dizer da minha gratidão. Eu tenho muito carinho com a cidade de vocês, né? Eu tive mais de 2.300 votos aí. Como deputado federal, eu coloquei vários milhões de recursos aí no governo passado e vamos continuar colocando no atual. Eu tenho um compromisso com essa cidade, né, porque eu continuo sendo deputado federal, apenas licenciado, e Campos me deu 2.300 e quase 50 votos. Eu sou muito grato, mas tenho certeza que eu tenho correspondido, não só como deputado, colocando recursos aí, mas hoje como secretário de desenvolvimento, prospectando e consolidando. E eu queria mandar, na pessoa de um grande amigo que me ajudou aí, mandar um abraço para todos os amigos, né? No Nédio, que é uma pessoa
que foi um grande parceiro, um grande amigo que me ajudou muito. Eu tenho o Fofão, tenho o Adriano, tenho o Klaus, tem uma turma muito maravilhosa, a Glória, advogada, né? Então, assim, eu tenho grandes amigos aí, e é por isso que eu tenho, como deputado federal e hoje como secretário, além da minha obrigação, um carinho muito especial com a cidade de Campos e com a região. Obrigado pelo convite, uma honra para mim, sempre que precisar, me acione. Aloysio, depois eu vou te dar uma devolução da atualização do projeto Fênix, que é realmente um pleito importante, em qual estágio que ele está dentro do governo, para que a gente possa estar sempre levando, além de boas notícias, o mais importante, levando verdade. Obrigado, secretário, pela presença e sucesso. Obrigado, irmão. Parabéns aí pelo programa e por tudo. Valeu. Um grande abraço, secretário. Bom dia para o senhor. Bom dia. São 8h45. Nós vamos a um brevíssimo intervalo comercial. Na sequência, voltamos então com a ordem inversa dessa dinâmica do programa, trazendo aqui algumas das manchetes, alguns dos destaques do portal folha1.com.br, já anunciando para amanhã a edição impressa do jornal Folha da Manhã nas bancas de toda a região e também nas casas dos assinantes. É rápido o intervalo e nós voltamos. O oferecimento é dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Vem aí